Boa noite, começamos a nossa web aula do dia 15 de agosto de 2022 para os eventos 730978 e 734186 na UC de instalação, operação e manutenção de sistemas de refrigeração. Pessoal, todos me ouvem bem? Estão vendo os slides aí, tudo certo? Certo, professor. Fechado, valeu, Jefferson. Então vamos lá, a gente já trabalhou até o capítulo 10, né? A gente pulou, se eu não me engano, foi o 9 que é esse de instalação, operação e manutenção. A gente vai trabalhar alguns detalhes bastante técnicos, né? Para o pessoal que não está na área ainda, é bom prestar atenção, porque tem, de certa forma, um passo a passo, um checklist, e para quem está na área, ver se está fazendo tudo certinho, né? Dentro do script aí, para ter uma boa qualidade aí na instalação, manutenção, seja o que for. Então vamos lá, né? Montagem de tubulação. Creio que vocês já fizeram até momentos presenciais sobre isso, né? A montagem de tubulação de sistema de refrigeração comercial é uma das etapas mais importantes no processo de instalação dos equipamentos, de forma que a má execução da mesma poderá causar retrabalhos ou problemas operacionais. Antes de iniciar a montagem, deve-se considerar as seguintes observações, né? Primeiro, é utilizar sempre as bitolas dos tubos recomendados pelos fabricantes. Então, essa informação sempre tem no manual. Se precisar fazer uma adequação, é sempre importante também que seja algo plausível, né? Mas o ideal mesmo é sempre seguir o que o fabricante pede. Então, a utilização de tubos com dimensões diferentes pode gerar perda de carga nas tubulações, podendo prejudicar o desempenho do equipamento. Até porque quando a gente muda, né, a bitola do tubo, muda a vazão máxica desse fluido refrigerante. Então, se ele fosse passar com a pressão X em determinado ponto de projeto, quando você aumenta, por exemplo, a tubulação, ele diminui a vazão. Então, com isso, muda a pressão também do fluido refrigerante. E se você colocar uma menor, você vai aumentar essa vazão e muda a pressão. Então, mudando a bitola, você muda os dados de projeto. Então, por exemplo, está acostumado a chegar numa pressão X, pode ser que com a bitola diferente não chegue. E a condição ideal dela já altere, né? Não fique igual a gente vê, por exemplo, na R22, aí, sistemas de climatização, o pessoal usa 60 PSI, né? Na de baixa. Então, você muda a tubulação, pode ser que altere, pode ser não, com certeza vai alterar essa questão de projeto, pressão de projeto. Segundo ponto, né, em caso de manutenção do sistema, deve-se realizar o recolhimento do fluido antes de efetuar o corte da tubulação. Isso aqui também é importante, ainda mais agora que o fluido está caríssimo, né? Creio que a recolhedora também é um equipamento bastante caro, mas se você ter um volume de serviço grande, é muito bom recolher, que economiza. E segundo ponto, que não afeta, né, a camada de ozônio, nem você soma, né, no efeito estufa. Terceiro ponto é realiza o processo de soldagem, garantindo a qualidade do trabalho, eliminando possibilidade de vazamento. Isso aqui é muito importante, ainda mais quando você faz soldagem ali em pontos que não vão ficar aparentes, né? Por exemplo, tubulação que vai dentro de forro, dentro de alvenaria. Então é muito importante que a soldagem seja a melhor possível. E se puder evitar também, né? Ficar fazendo muita solda é bastante importante. Tentar usar tubulações, a panqueca inteira, né? Uns 15 metros ali, para usar o mínimo de solda. Pontos bastante críticos. Às vezes é melhor até usar o níquel do que usar a solda. Apesar que tem um pessoal muito bom em solda aí que utiliza, sabe, colocar a chama certinho, utiliza um Foscopper boa, né? Já tem a mão boa também, a qualidade boa. Às vezes a solda acaba sendo mais eficiente do que o níquel. Só que o níquel, quando você está começando, apesar do custo ficar mais caro, por causa da porca e do níquel, né? Se for um ponto bastante crítico, que depois não vai ter acesso, pode ser uma boa também. Ricardo, abriu o áudio aí, somar com a gente, meu rei? Fechou, então acho que ele não queria não. Então, vamos lá, não utilize serras para o corte de tubos, né? As rebarbas podem entrar no mesmo e gerar problemas operacionais, que entraria uma limalha dentro dessa tubulação e quando chegar no compressor vai danificar. Além de dificultar o processo de preparação do produto. Então, usar o cortador de tubo, né? Para fazer o corte certinho. Atente para a posição adequada durante a realização do escareamento, visando evitar a entrada de contaminação para o interior da tubulação. Se você vai escarear, dependendo do sentido que você faz, o resíduo vai cair dentro dessa tubulação.
Então, é bastante importante escarear sempre que o resíduo caia para fora do tubo, né? E para sistemas com união por porca, se faz necessária a correta preparação da extremidade do tubo, conforme aqui a imagem, né? Essa imagem aqui tem o flange e tem a porca. Então, o flange também é delicado. Eu falei do nípel, mas se você consegue manusear bem o flangeador, você consegue fazer uma flange boa e fica mais seguro porque tem o torque da porca com o nípel. Isso quando você está começando, que eu creio que flangear seja mais fácil. Perguntar aí pro Ricardo que abriu o áudio. O que que é mais fácil, Ricardo, flangear ou soldar? O que você acha? Eu não tenho muita diferença, Tem não, viu, não? professor? Eu acredito, eu gosto de solda. Eu gosto de soldar, porque a solda parece ser mais garantida, a franja racha. Exatamente. Então, se você fizer uma flange e ela ficar fraca, né, tem muita chance de rachar. Mas a solda também é só depois da experiência, né? Você tem que ir fazendo várias para ficar padrão. Geralmente a primeira fica com muita escória, é mais chato fazer, gasta muito material, não é isso? Com certeza, a solda tem que cuidar dela, né? Não pode a chama certa, o calor demais. Se você queimar o material na hora de soldar, se você queimar o cobre, queimar o ferro, se estiver soldando outro material, queimar ele, depois dá trabalho para limpar, soldar. Então tem que estar bem limpo a superfície, não for fogo fala queimar, porque se envermelhar ele demais, ele meio que queima. Aí ele solta É, muda a fuligem propriedade. e Isso, depois fica difícil de soldar, né? exatamente. Um ponto bastante importante que o Ricardo veio somar. O Jefferson abriu o microfone aí e falar, meu rei. É, a solda é bem mais confiável, né? Mas Também acho. tudo depende muito da situação, né? Depende do equipamento também. Eu vi um pessoal vendendo parece uma parafusadeira com as ponteiras de flangeador de fazer bolsa. E aí eu vi Flangeador o. spin. Não entendi. Flangeador spin. Spin, isso mesmo, é essa marca aí. A gente tem até. Eu vi eles na Febrava, lá em 2017, lá em São Paulo. E assim, eu vi que qualquer um dava conta de fazer bolsa e flange. Que era, ele já vinha na medida certa, né? Da tubulação, você usava a ponteira certa e fazia muito rápido. Então, por isso que na minha cabeça ficou que flangear e fazer bolsa é muito mais fácil do que fazer a solda. Porque depende muito Professor, da situação, né? falar em Febrava, vai ter Febrava de novo? Voltar a ter, não? O pessoal, Nunca, nunca fui, 2023, meu precisava cara. ir numa. ela é sempre ano ímpar, né? Ela era para ter 2021, ficou vai, não vai, caso da pandemia, não teve. 2023 vai ter, tá lá no site 23. deles. Pessoal, e faz diferença, é bom ir nessa feira, hein? Eu gostei de ir. Eu fui em 2017, 2019 não tive oportunidade, 21 não teve. Faz muita diferença. Para quem não sabe, a Febrava é a feira da nossa área, né? A feira como fala? Dessa área de refrigeração, ventilação, climatização. E vem muita coisa nova lá, muita novidade. Muita gente da América Latina. Na que eu fui tinha muito chinês, tinha coreano lá. O pessoal da Samsung estava apresentando esses ar, wind free. Demorou para chegar esses ar também que são circulares, né? Geralmente o cassete que ele é circular, quatro Cassette vias. round. É Sound Round? Como que é? Cassette round. Ah, esse aí também o pessoal tava apresentando lá. Parecia era uma discoteca esse negócio aí que tinha um LED que piscava. E aí o pessoal tá aprendendo a ver muita coisa nova, dá para fazer parceiro. Se o cara ainda arranhar um pouco no inglês, consegue ter até bons contatos aí, dependendo se for entrar nessa área de importar equipamento ou muito mais gás, né? Esse trem tem bastante contato lá. Faz diferença. Eu aconselho aí. Então vamos seguir, né? Vamos seguir nessa aula aqui, montar as tubulações, né? Sistema de montagem. Realize o corte do tubo no comprimento adequado e utilizando o cortador. Sempre verifique, com o auxílio do esquadro, se o corte encontra-se a 90 graus em relação ao comprimento. Isso aqui é para não deixar o corte torto, que depois vai atrapalhar você a flangear ou fazer bolsa, né? Dependendo do que você vai fazer depois. Então é sempre no comprimento certo. Lembrando que hoje em dia, acho que a máquina que eu vi com menor na climatização, né? Menor tubulação são 2 metros, né? Salvo engano, eu vi uma da Filco que no manual vinha 2. Então, o pessoal que tem muita gente que a gente vê aí na praça A utilizando Gra também. a Grata 2 também, né? Eu vejo o A pessoal Gra também é utilizando,
utilizando muito aí 30 centímetros, 35 centímetros, 40, que é só a distância física mesmo entre a condensadora e evaporador, isso aí afeta muito o funcionamento e o projeto, né? Então é bastante importante realizar esse corte da tubulação no tamanho adequado e utilizando o cortador também. Então, efetua o escaneamento da extremidade do tubo para remoção das rebarbas geradas durante o corte. Aqui é a figura demonstrando, né? Escariar, que é retirar todo esse material para deixar ele lisinho para preparar para o flange ou para a bolsa, porque a bolsa está aqui na imagem, né? Que já é uma bolsa. Para quem, o pessoal que não está tanto na área, não sei se nessa turma tem, ou quem possa estar assistindo depois, eu creio que vocês já viram, né? Mas o flange é sempre para encaixar a porca, né? Que ele vai prender a porca na tubulação. E a bolsa é sempre para fazer a união de tubos, né? Você aumenta o diâmetro interno dela para encaixar outra tubulação. Então, outro ponto é limpa a extremidade escariada e a bolsa de conexão, retirando eventuais contaminantes decorrentes das atividades. Realize a aplicação do fluxo nas extremidades do tubo e da bolsa, logo após a limpeza das extremidades a serem soldadas, né? Para essa atividade, recomenda-se a utilização de um pincel. Após a aplicação do fluxo, introduza a extremidade do tubo na bolsa da conexão, encostando-a na mesma. Fixe a união a ser soldada em local estruturalmente estável e inicie o aquecimento com chama posicionada perpendicularmente ao tubo, procurando aquecer de forma uniforme toda a união. A bolsa também é um método de união, né? Bastante eficaz também. O único cuidado é fazer a solda, só que aqui, quando você faz a bolsa no tamanho ideal, você- a- até a questão da brasagem fica mais tranquilo de ser feita. Então, o tempo de duração do aquecimento depende do diâmetro do tubo. Ó, pode A, falar. Sim, Denis. a, bras, a brasagem também ela é boa se o cara tiver equipamento para brasar. Se o cara não tiver equipamento bom, não vai ficar bom, não. O cara vem fazer solda com tubotoche e falar que fica bom. Não serve, É, não. A brasagem e, é bom com equipamento bom. como fala? E a brasagem também tem, por exemplo, você pegar um tubo torche lá para uma tubulação de 48 mil, 60 mil aí, você vai sofrer muito tempo, né? Então já é necessário sim o PPU para fazer isso, que é o equipamento mais adequado. É lógico que tem um custo mais alto, né? Tem o pessoal que está começando agora, está empreendendo agora. É notório que o tubo torche é mais fácil, né, de ser adquirido, mas assim que tiver condição é um equipamento que vale a pena ter. Aumenta muito a sua produtividade por exemplo, você fica demorando um tempão para fazer uma tubulação quando vai ficando com a bitola maior, e o PPU, qualquer tubulação, ele manda bala, 1 polegada, o que for, o bichão chega na temperatura que o cobre precisa para. E a vareta também, né? Não o cobre é mais alta a temperatura, mas que a vareta precisa para fazer essa união. Então, né, continuando ali, a experiência indicará o tempo necessário. Deve-se tomar evitar o sobreaquecimento, que foi o que o nosso colega Ricardo já bem explicou, né? Comprometer a eficácia da ação do fluxo e impedir que a solda penetre na junta de forma adequada. Como bem demais o Ricardo falou, né? Quando aquece muito também, você pode ter a produção de fuligem, você pode mudar a propriedade do cobre também, né? Porque esses materiais eles são feitos à base disso. Você aquece ele, né? Se for para um processo de fabricação, você aquece ele à temperatura que ele vai fundir e depois você faz ele, esse aqui sem costura, né? Faz tipo um lingote, só que não é um lingote, que o lingote é mais pro aço. Faz o material tipo uma extrusora que sai esse tubo. E aí tem a temperatura certa para fazer ele chegar na temperatura que pode moldar e depois para resfriar ele para ele ficar com essa propriedade de dureza, as propriedades de maleabilidade. Então, quando a gente aquece também, a gente depois resfria, dependendo, você pode mudar as características e as propriedades físicas do material. Então, seguindo aqui, né, após o aquecimento, deve-se introduzir o arame de solda na folga entre o tubo e as conexões aquecidas. O escoamento da solda fundida deverá preencher o espaço existente, independentemente da posição da aplicação da solda. Então, tem que atentar também ao tipo de solda correta, né?
cobre ou alumínio. Geralmente o cobre é mais simples de soldar e o alumínio é muito mais complicado justamente pelo ponto, né, de fusão de cada um. Então, quem está acostumado a soldar cobre, quando vai fazer do alumínio, é bastante complicado. Já soldou cobre com alumínio, professor? Cara, já tentamos lá na empresa, não deu certo não. Só Não? tem, não, tem um, tipo um nípelzinho que ele tem uma ponta de cada, né? Aí com aquele lá deu certo. Mas Não, tem que cobre, soldar solda com aquela. Que vem uma pastazinha dentro dela, uma vareta molinha. Esqueço o nome da vareta. caraca, eu já vi essa vareta aí, é uma vareta especial, não é? É muito boa. A Muito gente, boa. Ela é mais molinha, ela parece quase um estanho. A gente faz a bolsa ou no cobre ou no alumínio. Eu já fiz das duas formas, a bolsa do lado do cobre, a bolsa do lado do alumínio e soldar. Só que é cara, né? ela derrete a um ponto ali e é tranquilo. Eu prefiro fazer ela do que usar aquelas junta look. É junta Luke, era esse nome que eu queria Essa solda lembrar. aí é a mesma que eles usam para soldar radiador, né? Não? Isso, não, o radiador só solda alumínio direto, né? Que o radiador é só de alumínio. Quem falou que eu acho que um tempo atrás, eu não lembro, teve um colega que falou o nome dessa, caraca, desse material que faz a abrasagem do cobre com alumínio. Ele também deu o mesmo feedback que você tá passando, Ricardo, né? Foi o Ricardo que falou? Sim, eu esqueci o nome da vareta de solda agora. Se eu Porque lembrar, eu falo aqui. Vamos ver ela se é eu lembro. cara, não é? Ela deve custar aí mais ou menos, chutando aí uns R$ 10 a varetinha. Ela é curta, ela deve dar uns 30, 40 centímetros no máximo, fininha. Mas, Caríssimo. mas se você conseguir usar, depende da solda, você usa 5, 8 centímetros dela, você faz uma solda às vezes. Então dá para usar Então, a umas solda 4 vezes, né? mas tem hora que se você erra o ponto da solda também, você gasta uma vareta e não consegue soldar, tá? É, foi isso que também o colega falou, que no começo ele apanhou bastante, aí depois ele É, pegou a habilidade. Ah, boa, eu boa acho aí, que ó, pessoal. Eu acho que é Zincaflux, se É eu não me isso engano. mesmo. É, você falou, eu lembrei. Isso mesmo, Zinca Flux. E já tem um segundo feedback, foi o pessoal de Taguatinga que deu esse feedback aí sobre esse material. É muito boa. Eu gostei de usar. Os meninos, os funcionários, os meninos que trabalham com a gente, solda. E eu soldo o alumínio só também mais com ela, depende do tipo de furo. Se é um furo para preenchimento, um furo grande, aí eu uso a outra de alumínio, aquela mais dura. Aham. Agora, essa eu gosto de fazer mais quando é um encaixe, tipo você faz a bolsa só para preenchimento, assim ela é melhor. Tá bom aí, ó, Zinca Fluxo. Quem quiser procurar depois, estiver apanhando aí para fazer a união do cobre com o alumínio, né? Se for na Foscoper, não vai conseguir nunca, infelizmente. E se for usar só de alumínio também, a gente não conseguiu, né? A mão dos nossos caras lá não foi tão safa pra. Mas a gente nunca comprou a Zinca Fluxo. Comprar uma para fazer o teste. Pedir o pessoal adquirir uma dessa. Valeu pelo feedback aí, Ricardo. Obrigado, hein? Então, voltando à nossa aula aqui, realiza a limpeza final da junta após o resfriamento, que deve ocorrer de forma natural ou utilizando um pano úmido. Aqui os testes de vazamento, né? Aqui não tem a tubulação de cobre, mas tem uma tubulação que usam também para fazer teste, né? A mangueira para teste aqui. E aqui é o método do sabão e do lado mais eletrônico, né? O método digital aí. Então, são efetuados testes no punho frigorífico com o objetivo de se obter um sistema totalmente livre de vazamento. Sistemas que trabalham com pressão positiva, os testes têm por finalidade evitar prejuízos decorrentes da perda de fluido refrigerante ou a falha, né, devido à diluição do fluxo, diminuição do fluxo de refrigerante. Em sistemas que trabalham com pressão negativa, os testes de vazamento evitam prejuízo, mau funcionamento ou falha devido à infiltração de ar no equipamento. Aqui o método do espuma, né? De espuma do lado esquerdo e o detector eletrônico do lado direito. E aqui ele vai explicar, né? Os dois métodos, o de espuma, esses são utilizados em pressões positivas, né? Então deve-se preparar uma espuma densa contendo água com sabão. E você pode usar detergente ou creme de barbear. Detergente é mais barato, né? O creme de barbear já fica mais caro. Então deve ser aplicado sobre as juntas, geralmente ali, acho que foi o Ricardo também que falou, né?
porca, você encontra muito porque racha. Geralmente vai estar em uniões, né? Pontos de solda, junção, conexão, visores, válvulas. Então, todos os pontos que faz a união, é bem mais provável que você encontre um vazamento. Se não for em ponto de união, né, que é porca, solda, os demais, você pode procurar em pontos que possa ter algo bem próximo à tubulação, porque dependendo de como estiver funcionando, ela pode estar vibrando. Então, se ela tem um vãozinho milimétrico de algum outro material, pode ser que aquele ponto ele também esteja, quando vibra, né, entre em contato e desgaste, possa fazer um ponto também de vazamento, né? Então, a água e sabão, você vai lá, vai passando nos pontos que te interessam e você vai verificando. Onde tiver vazamento, você vai ver as bolhas. Outro ponto também que indica vazamento é óleo, né? Se está vazando óleo, se tiver não for um micro vazamento, for um vazamento um pouco maior, você vai ver melejada de óleo. Se tem uma melejada de óleo, é bem provável que tenha vazamento também. E o outro é o detector eletrônico, né? É um equipamento um pouquinho mais caro, mas ajuda bastante se você precisar ganhar tempo, for em linhas longas, em locais que você tenha mais dificuldade para acessar. Então, um detector eletrônico, ele pode facilitar. E todos aqui, ó, existem vários tipos, porém todos funcionam de modo similar. Eles têm um sensor que entra em contato com os refrigerantes halogenados, cria uma corrente que aciona um miliamperímetro ou uma lâmpada de sinalização. E geralmente elas têm um alarme sonoro, né? Fica apitando. E aí quando chega no ponto de fuga, né? Ela apita mais rápido e tem umas até que brilham essa escala, né? Aqui, ó, tá vendo? Tem mais um. A da esquerda, na mão do meio da direita, tem uma telinha que ele vai brilhar também, emitir um sinal luminoso. Caiu a apresentação para vocês? Aconteceu alguma coisa aqui, deixa eu voltar, carregar a aula novamente. Está me ouvindo? Sim, professor, aqui tá normal. Eu tô ouvindo. Mas será que caiu só? Eu não consigo nem. Eu consegui nem ver a aula, sumiu para mim, então. Deixa eu ver se eu carrego novamente. Um segundo. Aconteceu alguma coisa aqui. Aí, vai voltar. Tem alguém controlando a apresentação aí, eu acho. Todos estão me ouvindo? Sim, eu tô ouvindo. Sim, ouvindo. Vocês estão vendo qual o slide? Aquele do teste de vazamento de pressão positiva? Aqui tá no início para mim. Inicial. Deixa eu ver, aconteceu alguma coisa aqui no Teams. Que, que mudou o apresentador, sou eu, mas eu não Aqui controlo tá no mais. início também. Ó, vou passar pro lado. Vê se passa para alguém. Não, tá parado aqui, professor. Caraca, e para mim caiu de novo a apresentação. Para mim também tá parado na tela inicial. Mas esse Teams tem 2 semanas que eu mudo de máquina, mudo e ele continua a mesma coisa. Deixa eu passar pro lado aqui. Passou para alguém? Negativo. Tá na página 1. Para mim também não passou não, tá na primeira parte. Deixa eu carregar de outra forma aqui. Parece não tá mudando para vocês também, né? Vê se vocês Não. conseguem passar aí. Vê se vocês conseguem passar. Não, É. professor, no início da aula eu consegui, agora não tá, as setinhas sumiram, não tem como mudar, Então, não. vamos fazer o seguinte. Tem alguma coisa errada com... O meu também não consegui mudar não. Eu vou tentar jogar, eu vou compartilhar minha tela aqui. Só um segundo.
Só, pera aí que tu acha que o computador aqui tá querendo... Aí, agora eu vou compartilhar a tela com vocês, que eu acho que vai ser mais fácil. A apresentação não tá funcionando, não vai adiantar eu ficar teimando contra ela aqui. Senão a gente vai perder o fio da meada. Compartilhar aqui. Vocês me confirmam se todo mundo tá vendo a minha tela. Vou compartilhar agora. Tá todo mundo vendo? Eu Agora tô. sim. Eu Sim, tô vendo. Vamos embora para a apresentação. Show. Então a gente estava aqui, né? Pressão positiva e detector. Beleza, vamos para o teste de estanqueidade com equipamentos de pressão negativa, né? Que comumente chama sob vácuo, né? Esse teste tem a função de indicar a existência de vazamentos, no entanto, não indica o local em que o mesmo está ocorrendo. Caso confirmada sua existência, por este processo, a unidade precisa ser pressurizada e os vazamentos devem ser localizados pelos métodos descritos anteriormente. Então, aqui, ó, você trabalha com pressão negativa, se você encontrar, né, que está tendo existência do vazamento, você vai precisar retirar esse fluido, né, pressurizar ele com pressão positiva, porque se a pressão for negativa, o normal é sempre o equilíbrio. Então, como a pressão vai estar menor dentro da tubulação e maior na atmosfera, se abrir um vazamento, o ar, a tendência é entrar na tubulação. E os nossos equipamentos na comercial tem pressão negativa também, quando é temperaturas mais baixas, né? Mas o normal, nossa climatização é pressão positiva, que quando tem vazamento ele sai de dentro da tubulação e vem para a atmosfera. Tá? Aqui é o contrário, né? Então tem que pressurizar ele e, e justamente fazer os testes conforme a gente faz, né? Ele traz até... Pessoal, parou de compartilhar a tela de novo? Voltou para o início? Meu voltou. voltou pro início e agora eu controlo o slide, se eu quiser. Tem alguém controlando aí que não sei como conseguiu. Não foi eu que fiz isso, não. Agora alguém fez. Vou voltar lá compartilhar a tela. Alguém tá como apresentador no meu lugar. O Teams tá maluco. Vou voltar para a tela. Então vamos lá. Pedir só o pessoal, quem fez essa apresentação aí colocou, se puder não mexer, que aí a gente não cai mais, eu acho, né? O Teams passou o O meu controle que foi para... de uma vez. Eu acho que o Teams passou o controle para um de vocês aí. Mas voltando então, vamos seguir aqui a tela, né? Tá todo mundo vendo a tela de novo. Sim. Então, quais são... o teste consiste em evacuar o sistema até uma pressão absoluta de 1 milímetro de mercúrio e após a obtenção do vácuo, a bomba é desconectada do sistema que precisa ser mantido sobre o vácuo por pelo menos 10 horas. Caso essa pressão não seja alcançada após um longo período de tempo, é um indício de que há entrada de ar no sistema. Então, após o tempo estabelecido, realiza-se uma nova medida de pressão e verifica-se se houve variação em relação ao valor inicial. Naturalmente, existe um leve aumento, no entanto, essa elevação deverá estar sempre dentro de um valor aceitável definido pelo fabricante do equipamento. Então, quais são os cuidados, né? Então, não utilizar no interior de quadros elétricos o teste com sabão, não utilizar sob terminais de motores elétricos, pode ser utilizado para confirmação de vazamentos detectados por outros métodos. Cuidado com choques elétricos e com o detector, né? O uso e cuidado da manutenção devem ser feitos conforme as instruções do fabricante. Não se deve expor o sensor diretamente a jatos de refrigerante, visando não danificá-lo. Não sopre o sensor. Não permita a entrada de impureza no tubo do sensor e não use em atmosfera explosiva. E aqui o teste de umidade, se você tem umidade dentro do seu sistema. Um dos indícios, né? Que pode provocar congelamento na sede da válvula de expansão, impedindo a passagem de refrigerante para o evaporador, o que desarma o compressor por baixa pressão. Uma vez desligado, o gelo na válvula é derretido, a temperatura e a pressão próximas à válvula se elevam. O compressor volta a funcionar e o ciclo se repete. Então, ele vai ficar ligando e desligando até que uma hora o seu compressor danifique, né, e pare de operar. Pode formar ácido clorídrico e fluorídrico, atacando partes metálicas do sistema, visores de vidro e verniz de isolação. O ataque ocasiona deposição de cobre, que provoca defeitos mecânicos e enfraquecimento da isolação do motor, resultando na queima do mesmo. Então, também é um outro problema. E o terceiro é a degradação do óleo lubrificante,
acarretando a formação de borras espessas que entopem os canais de lubrificação e eventualmente travam as peças móveis do compressor. Também causa queima. E o quarto problema é decomposição de cobre em zonas de alta temperatura, como virabrequins, válvulas de descarga e bombas de óleo. Esse acréscimo de material nas partes móveis diminui as folgas, provocando falhas mecânicas. E aqui tem uma fotinha, né, do visor de líquido. Esse aí, ó, você pode ver que tem o verde e o vermelho. Verde e amarelo, perdoe. O verde indica que está seco, né? E o amarelo indica que está molhado. Então, isso é referente à umidade. Alguém sabe dizer qual é quando tem umidade, ele fica qual cor? Verde. Quando tem umidade, ele fica amarelo. Amarelo. Tava tentando falar aqui. Com o microfone desligado, né? Ele vai ficar amarelo, que é o wet é molhado e o dry é seco, né? Então, quando tá seco, ele indica que tá sem umidade. Ficou amarelo. Ele tem tipo uma reaçãozinha, um elemento higroscópico, né? Que ele é sensível à água. Teve a água, ele faz essa mudança de coloração. Então, o visor de líquido, além disso, ele também mostra quando você está com um volume baixo de fluido, né? Que começa a borbulhar. Não sei se vocês já pegaram máquina assim, essas máquinas maiores, né? Ele começa a borbulhar também. É uma indicação de que tem um baixo fluido, baixo nível, né? De fluido refrigerante. É Então, indispensável em equipamento comercial, porque você te ajuda demais a identificar o problema. exatamente. Poupa muito tempo, né? Ele tem um custo, mas além do custo, né, de compra e aquisição, tem um custo de instalação, né? Mas ajuda muito, igual o Jefferson que falou, né? É que agora eu não tenho mais o visual de vocês que eu tô, Oi. minha tela inteira está apresentando. Então, para evitar qualquer uma das situações anteriores, deve atentar os seguintes procedimentos: utilizar visor de líquido com indicador de umidade, constatar a umidade no sistema, substitua imediatamente o filtro secador de líquido. Aí, tá com umidade, pode trocar o filtro, pessoal, porque o filtro é um elemento que vai evitar que você perca um compressor muitas vezes. Então, é uma economia que se você achar que, vou utilizar o mesmo, é uma economia que não se paga no fim. Então, assim, se você faz manutenção, tem contratos de longo período, né? Teve problema com umidade, pode trocar o filtro que vai sair mais barato no fim das contas. Então, ao soldar visores de líquido, isole o corpo do visor para evitar danos ao vidro e ao elemento higroscópico. O borbulhamento em visores de líquido não significa necessariamente falta de refrigerante no equipamento. Pode ser resultado de alguma obstrução na linha de líquido, baixo subresfriamento ou válvulas de expansão demasiadamente abertas. Exatamente. No fim, ele indica que naquele ponto ali está passando um volume menor do que seria o ideal. Então, assim, além da falta, né? Pode ser que também esteja, que no fim vai ocasionar a falta, esteja estrangulado em algum ponto, né? Essa linha. Geralmente também quando você pega equipamentos que a pressão de alta sobe muito, a de baixa fica baixa pra caramba, né? Não equaliza. Então, são sinais de estrangulamento. Ou a gente já pegou num cheater válvula solenoide travada. Então, assim, a gente tinha um bem similar ao que foi descrito aqui: pressão de alta, alta, pressão de baixa, baixa, não equalizava, não chegava nas pressões. A pressão de alta mais alta do que ideal e a baixa mais baixa. Só que a gente tinha uma câmera termográfica, né? E aí, com a câmerazinha, rapidamente a gente conseguiu detectar uma solenoide travada. E aí o fluido estava expandindo na solenoide. Então são bastante importantes o visor de líquido. Então, além da umidade, falta de fluido ou tubulação estrangulada. E evacuação do sistema, né, para realizar esse procedimento. Sistema de refrigeração, a função do vácuo é remover o ar e a umidade antes de efetuar a carga de fluido refrigerante. A questão do vácuo é bastante complicada porque ela exige um vacômetro, né? E o vacômetro é caro. Eu sei que é um equipamento caro e comumente eu vejo na praça o pessoal faz por tempo. Deixei em vácuo 3 horas, deixei em vácuo 2 horas. Então isso depende muito, e nem sempre o tempo é garantidor de que o vácuo foi preciso. Então o ideal é utilizar o vacômetro, seguir as instruções do fabricante. Muitas vezes o fabricante, a maioria das vezes, né, vai 500 microns, né, de,
500 microns para chegar, aí depende muito também do tamanho da sua linha, depende do tamanho da sua bomba de vácuo também, se a sua bomba de vácuo tá boa ou não, para que se atinja esse vácuo ideal e num tempo menor, né? Que querendo ou não, o tempo para a gente afeta diretamente no lucro. Lembrando também, não chega no vácuo nunca, tá com o vacômetro não chega, pode atentar que às vezes está tendo entrada de umidade no seu sistema, né? Você pode estar com algum ponto que quando está fazendo esse vácuo, como cria uma pressão negativa, vai estar infiltrando o ar da atmosfera para dentro da tubulação. Então, quanto mais profundo, né, o vácuo obtido, mais baixo, né, o valor mais próximo a 500 microns ali, melhor para o sistema de refrigeração. O ideal é que chegue a 500. Na realização do vácuo, pode ser utilizado dois métodos, vácuo profundo ou método de dupla evacuação. Então, vácuo profundo. Tem que ter uma bomba de vácuo aqui do lado. Alguém quer Professor, falar? Sim. eu tava vendo numa live, essa questão dos 500 microns é pedido mais no Brasil. Na Europa é maior a Já faixa. vi 700, né? Eu já vi alguns 700, livros. 700 microns. Tem marca que pede até 900. 900, né? Então tá aí, ó. E quanto mais alto o vácuo, mais rápido chega, né? Então afeta no tempo. Isso aí é uma coisa que só estudo mesmo vai trazer pra gente. Então o manual traz 500, porque aí você precisa de realizar testes, né? Métodos empíricos para saber qual é o ideal. Então na Europa utiliza 700, é o Jefferson que trouxe esse conhecimento pra gente, né? Sim. Pode afetar, às vezes você vai um equipamento que é caro e o startup pede, se você não seguir, pode afetar a garantia. Mas é uma questão a ser vista, né? É difícil que a gente não tenha as máquinas, sempre é do cliente, né? Mas se desse para fazer um teste e ver se o vácuo com 700 fica efetivo também, já pouparia muito tempo de muita gente, né? Mas é isso. Aqui os nossos manuais traz 500 geralmente. O Jefferson já trouxe que na Europa o pessoal pede 700. A diferença nisso aí eu não sei o porquê. E nem consigo trazer para vocês porque a gente nunca fez um teste para ver se fica efetivo com 700. Mas o vácuo profundo, o que é a diferença entre os dois, né? O vácuo profundo é que ele é feito de uma vez só, né? Então você pega e traz o seu sistema até 500 microns, né? De uma vez só. E aí ele depende muito, né? Tamanho da linha, da potência da sua bomba de vácuo. E ele termina quando você atinge, né? Esses, no caso, 500, que os nossos fabricantes pedem. Ou se fosse na Europa, né? Um equipamento europeu que vem um manual europeu, 700, conforme o nosso colega trouxe. Então ele é desconectado, permanece nessa condição por no mínimo 10 horas para que sejam verificadas as variações do vácuo. Na realidade, isso não acontece porque dificilmente você consegue deixar 10 horas um equipamento que o cliente quer pronto em 10 minutos, né? Mas eu creio que atingindo o vácuo que o fabricante pede, você já tem um sistema já livre de umidade e de impurezas. E o dupla evacuação, ele tem é como se tivesse uma pausa, né, no meio desse processo. Você vem, faz o vácuo até por exemplo, vamos dizer, até 900, né, 900 microns. Quando atinge, você deve levar o complexo até a pressão atmosférica com nitrogênio seco ou com o próprio refrigerante, a fim de diluir os gases remanescentes no sistema. Então, quando você faz o vácuo, ainda pode sobrar alguns gases nessa tubulação. Coloca o fluido refrigerante, que aí é como se desse um choque, né? Você tem uma variação muito rápida de pressão e isso muda a temperatura. Com isso, você dilui, né, junto do seu fluido esses gases que estão lá e depois você repete. E aí é essa a diferença. Então você não realiza o profundo, você realiza em dois estágios, né? Por isso dupla evacuação. Então, quais são os cuidados, né? Não se deve usar manômetros de baixa, comuns para medir vácuo. Comumente o pessoal bota o manômetro lá, ficou no fundo da escala, né? O pessoal fala, pô, o vácuo bateu. Mas o fundo da escala muitas vezes não chega na unidade de 500 microns, né? Então ali não é o ideal. Deve-se medir vácuo por horas de funcionamento da bomba. Não se deve medir o isolamento dos motores do sistema sobre vácuo, porque pode provocar quebra do isolamento do motor.
não se deve fazer vácuo em recipientes de grande volume, né? Porque não sabe se eles foram dimensionados para suportar alto vácuo, podem implodir, que é tipo chupar para se fosse para dentro do recipiente. Sempre que fizer vácuo, deve-se fazer o teste de estanqueidade. Deve-se usar e cuidar dos vacômetros de acordo com as instruções dos respectivos fabricantes. Por isso é um equipamento caro também, né? Não é interessante perdê-lo. Adição de óleo ao compressor. Como que é feito esse processo? Geralmente, quando você tem um vazamento muito grande, né? No seu sistema está fazendo manutenção, ele viu que vazou bastante, é importante, o pessoal chama completar, né? Completar o óleo. Qual que é a dificuldade de completar o óleo? Primeiro é saber quanto vazou, né? Dificilmente você consegue saber quanto vazou. Então, o mais comum é abrir esse sistema, pegar esse compressor, virar ele de modo que ele faça esse escoamento desse óleo para fora, né? Você coloca um recipiente ali com medidor e aí você considera que o tanto que você, no caso, você zera, né, o óleo dele. Lógico que não vai zerar porque o óleo tem uma viscosidade, ele não vai escoar todo só pelas entrada e saída, né, do fluido no compressor. E com isso, você vai lá e faz a adição. Como que encontra esse valor, que é a maior dificuldade, né? Encontrar qual que é a capacidade lá, quanto de óleo colocar no compressor. Tem um site, eu acho que eu não sei se eu já passei para a turma de vocês, eu acho que sim, que tem a maioria dos catálogos dos fabricantes que vendem compressor para gente. É Danfoss, é Sanyo, é GMCC, Panasonic, Copeland. Então, lá tem, a maioria dos catálogos tem. Esse catálogo eu só achei nesse site até hoje, fuçando e na internet aí eu achei eles estavam em chinês na época, o pessoal nem traduzia, eu nem sei como que eu cheguei lá. Foi Deus que abençoou que precisava, né? É da New X, e lá tem a maioria dos catálogos e tem esse volume de óleo. É bastante importante confirmar no catálogo do fabricante esse volume. E usar o óleo certo, né? A gente tem aqui, ó, utiliza-se uma bomba de óleo, né? Imergir mangueira para fazer essa adição, né? Imergir a mangueira de sucção da bomba no recipiente de óleo, conectar a mangueira e descarga a bomba da bomba válvula de carga de óleo. Importante que a porca esteja frouxa. Então depende muito do compressor também. Os nossos não tem essa válvula de carga de óleo, né? Então você vai ter que adicionar ali geralmente pela tubulação de descarga, porque ela acaba sendo maior muitas vezes. Então é importante que a porca esteja frouxa, né? Bombeia-se o óleo até que todo o ar da mangueira sai pela porca. Esse aqui é um sistema, seria um sistema semi-hermético, né? O que a gente mais pega é sistemas herméticos. E aqui eu trouxe a fotinha dos dois, né? O Capella, muita gente aí já viu o Capella, né? Jefferson aí já trabalhou com Capella. Prefiro da Danfoss. Prefere o da Danfoss, né? O Jefferson já tá mais zeloso aí. E o outro é o Polyolester, né? Esse aqui já da Danfoss aí, que já são para os fluidos refrigerante 410, né? Que é mais comum. Que é aquela diferenciação que o pessoal sempre A fluido quer. sintético aí, né? Oi? É para fluido blend, né? Isso, que é aquela questão do. Aqui é um ponto também bastante importante, que é aquela questão de trocar, né? Quero colocar um compressor de 22 por 410. Então o óleo muda muito. E até as questões de projeto, né? Já fizemos. Na empresa fizemos testes lá e não deu certo, não. Pra gente. Não valeu a pena isso. Num tempo que o 410 estava bem mais barato que o 22. A gente pegou uma máquina lá nossa e fez o teste e não rodou 3 meses. Mesmo trocando o óleo. E aí, quais são os cuidados, né? Verificar a marca, a viscosidade do óleo antes de colocar no compressor. Verifique vazamentos por bujões. Aqui já não, a gente não tem esse que é o nosso hermético, né? Verifique se a extremidade da mangueira imersa toca o fundo do recipiente de óleo, também não acontece para a gente. Não misture o óleo de diferentes tipos ou fabricantes, pois cada um utiliza aditivos diferentes e estes não podem ser compatíveis, podem não ser compatíveis e adquira o produto em volumes compatíveis com o uso. Esses devem ser abertos no momento da carga para evitar que absorvam umidade. Respeitar a quantidade de óleo, manusear o óleo, não toque em componentes do conjunto oxiacetileno, pois o óleo em contato com oxigênio puro pode provocar combustão espontânea. Aguarde o aquecimento do óleo, se houver resistência elétrica do cárter, né?
Aqui também a gente já seria quando encontra equipamentos maiores. Abra a válvula de serviço de descarga antes de acionar o compressor, pois os cabeçotes do mesmo podem explodir caso seja acionado com a válvula de serviço de descarga fechada. E o óleo deve ser compatível com o fluido. A recarga de fluido, né? O sistema frigorífico deve ser abastecido com o tipo e quantidade correta de refrigerante. Então ali você vai na placa do fabricante, você vai ter o tipo de fluido, né? E a quantidade, a carga, né? A carga em forma de vapor se aplica a sistemas pequenos, vapor é mais o R22, né? Que não tenham um registro de líquido. E finalmente no ajuste final da carga, quando devem ser introduzidas pequenas quantidades de refrigerante. Se você fizer a carga, por exemplo, de um gás blend no vapor, você não, o ponto de ebulição desses gases, né, é diferente. Então pode ser que você tenha uma mistura que perca a propriedade dele. Então, quando você já vai fazer um 410, você já faz a recarga no estado líquido. E aí, geralmente o pessoal usa a garrafa de cabeça para baixo, né? Então, quando a carga de refrigerante está correta e o sistema funciona em condições normais, o visor da linha de líquido apresenta fluxo suave de líquido. Então, lá, e ele também vai estar verdinho, né? Então, ele vai estar um fluxo, vai estar, que a gente chama de laminar, né? Não vai estar se batendo todo, vai ter um fluxo normal ali e não vai ter bolha também. É até quando você olha é o que está menos nítido, né? Você não vê o fluido direito. Recolhimento do refrigerante, né? Prática bastante importante. Então, o recolhimento, você também precisa de uma recolhedora ou, dependendo do que você vai fazer, tem um recolhimento no próprio compressor, né? Então, você confina praticamente toda a quantidade do refrigerante entre a válvula de descarga do compressor e o registro de líquido do condensador, ou se tiver tanque de líquido, né? Quando existe, ou da válvula solenoide da linha de líquido. Então, se faz com duas finalidades esse recolhimento. Uma durante a operação normal e a outra para serviço de manutenção. Se for na operação normal, né, o recolhimento é permitir que o compressor efetive a partida com baixa carga e sem risco de aspirar líquido do evaporador neste momento. Neste caso, o recolhimento é automático. Então, geralmente, quando você vê linhas lá com válvulas solenoides, é para fazer isso aqui, ó. Termostato, quando chega na temperatura que ele quer, desenergiza a válvula solenoide, ela fecha. Aí o compressor continua funcionando e o líquido é bloqueado pela solenoide, fazendo com que a pressão de sucção reduza até o ponto de corte do pressostato de baixa seja atingido. O pressostato de baixa, então, é acionado, desenergizando assim o compressor. E aí, quando é manutenção, você vai fazer ali, trocar um filtro, fazer um remanejamento, né? Aumentar a tubulação, o que for. O recolhimento é feito de modo diferente do anterior. Então, com o compressor desligado, fecha-se o registro de líquido do condensador, ou se tiver um tanque, né? Instala-se um manômetro de baixa na válvula de sucção e realiza a retirada por meio de um jump. O que é o jump? Se tiver pressostato, vai ter esse jump, né? A pressão de sucção durante o recolhimento vai ser menor, então se tivesse o pressostato, ele ia armar, né? Então, para isso o jump, você tira o pressostato de ação, né? Você aciona o compressor e quando a pressão de baixa desejada for atingida, desliga-se o compressor, aí você retira o jump. E aí o pressostato de baixa volta a funcionar. Então você acionou o compressor, chegou na pressão de baixa desejada, né? Você vai lá e desliga o compressor e retira esse jump. Você tinha tirado o pressostato de baixa, agora você volta ele. E aí, após, 1 minuto após o primeiro recolhimento, repete-se a operação e após o desligamento do compressor, fecha-se a válvula de serviço de descarga. Com essa repetição, né, se torna necessário devido à grande quantidade de refrigerante contida no óleo. Além disso, qualquer parte do sistema não pressurizada pode então sofrer intervenção de manutenção. Para retornar à operação, deve-se fazer vácuo nas partes do circuito não pressurizado, abrir o registro de líquido e a válvula de serviço de descarga do compressor. Quando você vai fazer a substituição de componentes, né? Então você faz o recolhimento do fluido e as partes não pressurizadas você pode trabalhar nela. Justamente é só não esquecer de abrir o registro de líquido e a válvula de serviço de descarga, senão o compressor pode vir a quebrar. Os cuidados, né? Não usar manômetro de alta em substituição de manômetro de baixa, porque muda a escala, fica até mais difícil ver.
e abrir a válvula de serviço de descarga antes de religar o compressor. E aqui, um dos nossos relés de sobrecarga e os disjuntores, né? Então, são elementos de proteção. Geralmente, quando você tem compressores maiores, né? Ali, compressores que já chegam na casa ali dos 5 TR e vai aumentando, são equipamentos que têm um custo mais elevado, tanto para adquiri-los quanto para fazer a substituição. Vai demandar mais tempo, mais hora homem, né? E isso, para a gente, não é bom. Para a gente, não, acho que para qualquer um que faz a manutenção ali. E até para o próprio dono, né? Então, esses elementos, tanto relé de sobrecarga quanto disjuntor, eles evitam as queimas elétricas, né? Que o seu equipamento, por exemplo, se for trabalhar com sobrecarga, o disjuntor, ele vai ser dimensionado para uma carga, só que ele tem a questão comercial. Você não encontra o disjuntor que seja disponível na corrente que você quer, né? Então, muitas vezes é necessário instalar esse de sobrecarga. E aí ele vai fazer esse ajuste, pode ver que esse aqui vai de 7 a 10 da VEG, né? Então, passou do range que você escolheu, ele vai lá e desarma a máquina. E aí depende muito do tipo, né? Pode rearmar automaticamente ou manualmente. Sobrecarga você escolhe de acordo com a corrente. Corrente a gente calcula a corrente projeta, né? Pega a potência da máquina em watt, vai pegar o fator de potência também daquele compressor, né? Vai fazer a conta, vai encontrar a potência em volt-ampere, dividir pela tensão, geralmente é 220 ou 380. Com isso, você vai ter a corrente de projeto. E aí sim você seleciona. A sobrecarga é de acordo com a corrente, né? Ele vai desarmar se houver uma sobrecarga no seu sistema. E tem os disjuntores, né? O disjuntor aí depende muito. Se está fornecendo uma corrente acima, você está com um compressor, por exemplo, queimado, bobina alterada, começa a ter uma corrente acima do que você precisa, é lógico que ele não é tão sensível igual um relé de sobrecarga, mas ele também vai desarmar. Equipamentos que não têm um custo tão elevado, não vale a pena às vezes você colocar um relé de sobrecarga, né? Ou um relé se for uma máquina dessas relé de falta de fase. Então, você coloca um disjuntor e aí você dimensiona ele de acordo com o que a gente comentou aqui. Creio que vocês lembrem, né? Para dimensionar essa corrente. E aí você coloca um fatorzinho de segurança, né? Eu geralmente costumo multiplicar a corrente vezes 1,15, que vai dar 15%. Com isso eu seleciono. Outra coisa também importante, lembrar os senhores a questão do disjuntor, que eles têm as curvas, né? A, B e C. Para os nossos motores é sempre curva C. Muitas vezes já vi o pessoal instalando com curva B, já chegamos em locais novos, né? E aí a máquina não funciona de jeito nenhum, o disjuntor desarma toda hora, porque muda-se a curva, né? E os motores também têm as correntes de pico, então é aconselhado a gente utilizar a curva C. E aqui trouxe fotos para vocês. Esse primeiro um disjuntor motor, né? Ele é diferente dos outros porque ele tem esses botões, ele tem a regulagem, tanto da corrente que você quer que ele trabalhe, esse disjuntor motor. Aqui no meio, né, o disjuntor normal, esse convencional que a gente tem da norma DIN, são os mais novos, e aqui à direita esse pretinho que comumente é chamado de caixa moldada, né, são da norma NEMA. E aí a seleção deles é ideal que você faça da melhor forma possível, porque você evita maiores desgastes ao seu equipamento. Certo, senhores? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma colocação? Fica à vontade. Quem ficou com nenhuma dúvida, agradecer a presença aí dos senhores. Se estiver fazendo a SAP aí, quem estiver fazendo a SAP aí, precisar de alguma coisa, é só chamar a gente na plataforma, estamos à disposição. Certo? Fala, professor. Beleza, professor? Fechado, em bons estudos aí para É, todo mundo. Com Deus. professor, Sim, é só uma coisa aqui a respeito daquela atividade de carga térmica. sim. Aquela segunda parte dos cálculos lá, a partir de carga térmica por infiltração, aquela lá está disponível no portal ou não? Tem a aula, a gente tem as duas últimas aulas, a aula do dia 27/6 e a aula do dia 4/7, a gente calculou tudinho. A do dia 4 eu vi aqui, que é o início do cálculo lá, até
por infiltração ali. A partir de infiltração, não consegui mais encontrar essa aula. Deixa eu verificar se ficou alguma para trás. Eu vou verificar e te falo. Se puder mandar uma mensagem lá, Rafael, fazer um favor na plataforma, a gente conversa. Eu vejo se ficou se eu postei alguma aula errada aqui. Não, tranquilo, tranquilo. É porque eu procurei e não, consegui, não encontrei Essa essa aula aí, explicação, sobre né? infiltração, explicação. E eu tô com algumas dúvidas aqui para poder fazer os cálculos aqui. Mas tranquilo, eu chamo o senhor lá então. Fechado. Aí qualquer coisa a gente até troca ideia sobre isso aí. Tá bom? Beleza, valeu, obrigado. Fechado, hein? Pessoal, alguém tem mais alguma colocação? Senão eu vou entrar na outra turma aqui, que agora os horários estão arrochados, né? Tem uma que era às 20h30. Eu vou entrar aqui para falar com o pessoal, começar outra. Obrigado, hein? Com Deus. Bons estudos para todo mundo. Até a próxima aula. Valeu.